Ei, amadinhos e amadinhas, passando aqui para deixar mais uma reflexão para minha vida e para sua vida, e desejando a vocês a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo venha encontrar você na plenitude da comunhão com Deus. Espero que esse vídeo venha encontrar você com paz, com alegria, prosperidade do céu sobre a sua vida, com a sua vida financeira, sentimental, emocional, espiritual alinhado, para que nós venhamos absorver cada vez mais essa rica palavra do Senhor para a nossa vida. A meditação de hoje, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra, eu não tenho como passar para você sobre ela sem trazer um contexto sobre o que diz o texto. Então essa palavra, eu não posso trazer um texto isolado para vocês, amados, e fazer desse texto algo que eu e você queremos ouvir sobre isso. Mas eu tenho que trazer um contexto sobre isso que o Senhor está revelando a João aqui para a igreja de Laodiceia. É uma igreja que ficava na cidade de Laodiceia, sem trazer realmente um real contexto. Por isso é perigoso nós pegarmos somente um versículo para poder trazer. Nós temos que trazer aquilo que o Senhor quer realmente, abrir a nossa visão para o entendimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a meditação deste dia para a nossa vida a respeito de que era uma igreja que o Senhor ele usou para poder falar com eles, que fiel era quem estava mandando para eles esta revelação, o próprio Jesus Cristo. E nesta palavra, neste contexto, vem falar que o Senhor estava observando aquele povo e que o Senhor sabia das suas obras. E aqui ele estava falando com eles que eles não eram nem frio e nem quente, mas eles eram mornos. E isso é um perigo na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus ele requer de nós uma busca na totalidade do que Ele é. Uma entrega na totalidade do que Deus representa para nós. E verdade é que nós nos entregamos a Deus de acordo com o que nós conhecemos de Deus. Por isso é necessário nós não deixarmos de meditar na palavra de Deus. Não ler por ler, mas meditar e saber o que o Criador de todas as coisas espera de mim e espera de você, meus amados. Então esta palavra vem dizer que o Senhor via que era uma igreja morna. Eles diziam que tinham fé, eles falavam que acreditavam em Deus, mas não viviam na totalidade do temor que eles tinham que viver por Deus. Então eles falavam que acreditavam em Deus, mas viviam confiando em si mesmos. Aqui nesta palavra vem nos dizer que eles acreditavam realmente no que eles possuíam. E essa palavra vem dizer que eles se achavam um povo rico, um povo totalmente enriquecido e que eles não tinham falta de nada no meio deles, no âmbito de vivência deles. Eles não tinham falta de nada naquele tempo. E ali, Jesus ele começa a falar com eles que pessoalmente, fisicamente, na mente deles, eles poderiam até sentir que não tinham falta de nada, que tinham tudo, mas faltava algo mais precioso. Sabe o que é? A graça do Senhor sobre a vida deles. A grandiosa presença de Deus sobre a vida deles. E Jesus estava falando com eles assim: olha, eu estou vendo. Eu sei de como vocês têm vivido. E a forma que vocês têm vivido ao meu respeito não tem me agradado. E ele começa a falar para esta igreja que eles acham que são ricos, mas na verdade eles eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Porque eles enxergavam aquilo que os seus olhos alcançavam, mas não usavam a fé para enxergar aquilo que era necessário. Porque a fé
é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. E ali eles só contavam com a força da sua riqueza. Ali eles contavam com si próprios para poder estar bem. Então eles tendo dinheiro, eles sendo ricos na vida financeira deles e na vida pessoal, física, daquilo que eles esperavam, eles não precisavam de mais nada. Mas Jesus vem falando para eles que existe algo muito maior do que o físico pode viver. Ele estava falando aqui que existe algo muito maior que ele estava reservando e separando para eles e que ele queria que eles vivessem. A palavra do Senhor vem nos dizer assim, que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Mas ela também vem nos advertir que nós temos que ajuntar tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói e onde a traça não come. Isso significa que aqui nessa terra tudo é passageiro. Nós podemos sim, em alguns momentos da nossa fraqueza, nos apegar naquilo ao qual os nossos olhos estão vendo ou naquilo que as nossas mãos estão apalpando. Mas, na verdade, nós temos que nos apegar naquilo que os céus têm para a nossa vida. E as nossas obras nesta terra é que vai fazer com que, qual o tesouro nós estamos juntando? A nossa fé no Senhor é que vai nos mostrar realmente em quem nós temos crido, colocando em prática aquilo que a nossa fé vem mostrar. A palavra do Senhor diz assim, que as nossas obras sem a nossa fé não adianta. E a nossa fé sem a obra, ela é morta. Então Deus estava falando para este povo aqui, que eles estavam confiando muito em suas mãos, mas não estavam confiando no Criador. Eles estavam depositando a sua força, aquilo que eles achavam, pensavam, na vida financeira boa que eles estavam vivendo ali, nas regalias que eles estavam vivendo, na vida que eles queriam ter. Os desejos que eles sentiam eram os desejos que eles viviam naquele tempo, mas a sua boca falava que acreditava em Deus, mas as suas atitudes e o seu coração estava distante do Criador. Então esta palavra, ela vem nos dizer que o Senhor começa a falar com eles, que Ele oferece para eles uma nova vida, uma nova chance, uma nova transformação, mas que era necessário que eles viessem buscar nele, somente nele, o que realmente era necessário para que eles viessem ter uma vida digna, abençoada e realmente rica sobre a terra. E o Senhor estava falando para eles assim, olha, não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é o desejo que você tem desenfreado de viver a sua vida do jeito que você quer, que vai fazer com que você tenha uma vida agradável, abençoada, uma vida boa e uma vida cheia da graça. Ele está falando com eles assim, olha, eu te dou mais uma oportunidade de buscar em mim o que vocês precisam para viver. E aqui o Senhor começa a dar uma nova chance de salvação para a vida deles, uma nova chance de mudança real para a vida deles. E ele vai e faz um convite para eles, falando assim, ó, eis que estou à porta e bato, e alguém que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele está falando aqui assim, ó, eu estou aqui a todo momento e a todo tempo que você quiser me buscar. Mas eu te aconselho que me busque em todo tempo. Eu te aconselho que você venha ter uma intimidade comigo. É isso que o Senhor Jesus está falando para aquele povo. Ele está falando assim, olha, eu estou te chamando para uma obra de salvação. Eu estou te chamando para uma obra ao qual a terra não pode te dar, mas os céus podem derramar sobre ti. E o Senhor estava falando com eles assim, olha, eu estou batendo no seu entendimento, eu estou batendo no seu coração, e eu estou te chamando para uma comunhão verdadeira comigo, uma intimidade comigo. O Senhor, ele começa a falar com eles aqui assim, olha, e eu vou ter comunhão contigo, e você terá comunhão comigo. E essa casa que ele fala, que ele vai entrar na casa, amados, não é a casa física. Assim como também, às vezes, nós costumamos e pensamos que o templo de Deus é a igreja física na terra. Mas a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor, ele não habita em templo feito por mão de homens, mas ele habita em templo feito pela sua própria mão.
Isso significa que somos nós, a casa de Deus. Somos nós o templo do Senhor. E Ele quer ter prazer em habitar em nós com o teu Santo Espírito. Então Ele está dizendo aqui assim, ó, abre a sua alma e deixa eu reinar. Abre o seu entendimento e deixa eu te direcionar. Abre o teu coração e me aceita na plenitude da totalidade do que eu sou para você, do que eu me revelo para você, do que eu quero ser realmente para ti. E lá em Romanos, se não me engano, capítulo 10, verso 9, deixa eu ler para os amados, para não ficar nas minhas palavras. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, fala assim, ó. Se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa palavra vem nos dizer que o Senhor, Ele está fazendo um convite para nós, assim como em Apocalipse 3, versículo 20, que Ele está nos chamando para uma grande comunhão com Ele. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor único e Salvador da nossa vida. Ou seja, Ele é suficiente. Eu não preciso de riqueza na terra. Eu não preciso de viver os meus deleites. Eu não preciso de viver as minhas vontades, porque Ele é tudo que eu preciso. Ele é suficiente. E aqui está falando que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Salvador de nossa alma e crer no nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa racionalidade, que Ele é o Senhor, que Ele veio, morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele é o Salvador, o único mediador entre nós e Deus, e falando que Ele é a única porta que nos leva à salvação. Amados, nós vamos conseguir deixar o Senhor entrar nessa casa que se chama nós, habitar em nós e trazer salvação sobre nós. Então essa palavra está dizendo que é necessário que nós venhamos confessar o Senhor. Não é só porque nós vivemos ouvindo sobre Deus, não é porque nós vivemos ouvindo sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma, que Ele está realmente atuando na nossa vida desta forma. É necessário que nós demos licença para Ele entrar, para Ele habitar e para Ele fazer tudo novo, para que nós não venhamos viver uma vida morna na terra, mas que nós venhamos viver uma vida em plenitude e em comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz assim, antes não conhecer do que conhecer e não viver a verdade. Isso significa antes ser frio ou viver a verdade do Senhor em plenitude, ser quente. Mas por ser morno, por dizer que eu existo, mas não viver a minha existência, eu vou vomitar-te da minha boca. Ou seja, eu não tenho parte contigo. Eu não aceito comunhão com você se você não estiver em ligação de intimidade comigo. É isso que o Senhor está nos dizendo. E Ele fala para este povo aqui, ó. E Ele fala para mim e fala para você. É necessário que vocês realmente não só falam que têm fé, mas é necessário que vocês professam com a sua boca a fé que vocês têm. Então é necessário, amados, que nós façamos oração a Deus, aceitando que Ele governa a nossa vida, falando para Ele que nós confessamos Ele como o único e Senhor Salvador de nossa vida, mas não da boca para fora, mas sim dentro da nossa alma, que Ele é e que Ele sempre será o autor e consumador da nossa fé no Senhor. A palavra do Senhor vem trazer sobre nós que Ele começa a trazer uma promessa de comunhão na vida daquele que se mantém até o fim. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aqui é uma promessa de comunhão eterna. Aqui é uma promessa de intimidade eterna. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está preparando morada para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está preparando morada para que eu e você, quando a nossa vida nessa terra se findar, porque vai se findar, nós podemos ter uma comunhão eterna com Ele na glória. E nós vamos para a morada onde Ele preparou para nós. E vamos para participar da mesa do Senhor pela eternidade. Não é muito linda essa promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida? Então essa palavra ela vem nos dizer que não é para nós termos uma vida rasa com Deus, mas aprofundar no conhecimento da Escritura, do conhecimento de quem Cristo é e viver verdadeiramente Cristo sobre a terra, para que na continuidade da nossa vida do outro lado, nós venhamos ter parte eterna com Ele. É muito lindo isso, né? O Senhor, Ele chama a nossa atenção para que nós não venhamos perder o foco do caminho que nós temos que andar, mas que nós venhamos viver uma plenitude da graça dele sobre a nossa vida. A graça do Senhor sobre a nossa vida é um favor imerecido. Ele morreu por mim e por você, pelo meu pecado, pelo teu pecado, pela minha enfermidade, pela sua enfermidade. O Senhor, Ele veio para poder curar a nossa alma, curar as feridas da nossa alma, mas só é possível, não necessário, só é possível se eu e você permitirmos o Senhor entrar, fazer morada plena e nos direcionar em tudo que nós precisamos viver, não só falar, mas viver a fé em Cristo, em atos, ações, palavras, para que nós tenhamos parte com Ele. Amém, amado? Então, nessa verdade que eu acabei de falar com vocês, eu convido você a, com seus lábios, confessar ao Senhor Jesus, para que essa porta seja aberta e Ele entre na sua casa e Ele ceia com você eternamente. Tem uma comunhão eterna com você, uma intimidade eterna com você. Amém? Vamos fazer essa oração comigo? Dizendo assim, ó: Senhor, eu falo o teu nome. Reconheço que até aqui caminhei sozinho. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu careço do seu perdão sobre a minha vida. Eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da minha vida, como o único caminho que me leva a Deus. Eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E peço ao Senhor que escreve o meu nome no livro da vida e tira, Senhor, da mão do inimigo toda legalidade que um dia eu dei. E seja o Senhor o governo de tudo que eu possa ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graciosa paz do Senhor seja sobre a sua vida. E quero agradecer mais um momento e mais uma vez por você não me deixar sozinho nesta obra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor derrame sobre a sua vida a totalidade do que Ele tem para você viver. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Beijoca no seu coração. Que o Senhor abençoe sempre a sua vida. Em nome de Jesus.